O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9 que nós somos sacerdotes reais. Essa expressão, se você pega outros versículos e diz a mesma coisa, está falando ali que nós temos duas funções, que Deus nos chamou para duas funções: sermos sacerdotes, e ser sacerdote é o que você mais ouve dentro da Igreja Videira, é o que você mais ouve das nossas ministrações, porque o sacerdote, qual é a função dele? Ele representa Deus para o ser humano. Então, o ser humano que não conhece o Senhor, ele precisa de um canal, ele precisa de um instrumento. Eu e você somos esse instrumento, é o sacerdote. O sacerdote representa Deus para as pessoas. Então, ele ensina as pessoas sobre Deus, mas ele também representa as pessoas diante de Deus. Então, são pessoas, às vezes, não sabem orar, nós intercedemos, por exemplo. Ele apresenta as pessoas também diante do Senhor, ele clama diante do Senhor pelas pessoas. Esse é o papel do sacerdote. Mas essa expressão sacerdote real, ela inclui também uma outra função, que é a função de rei. Então não é que é um sacerdote que faz parte de uma realeza, é um sacerdote e é também rei. Lá em Apocalipse, né, o escritor fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E a posição do rei, qual que é a posição do rei? O rei é aquele que lidera. E ele lidera o quê? Ele lidera o desfrute e ele lidera também as conquistas. Então o rei sempre ele tem essa função, ele lidera. Onde ele está, ele lidera. Lidera para quê? Para desfrutar. Se o rei é um rei de Deus, então vai ser um desfrute de quê? Do reino espiritual, do reino divino, do reino de Deus, da presença do Senhor, da bênção de Deus, da graça divina. Ele vai liderar para que as pessoas recebam isso. Ele, em primeiro lugar, precisa desfrutar, e em segundo, ele precisa ensinar as pessoas a desfrutarem disso. Esse é um papel. Mas tem um outro papel, que é o papel da conquista. Então um rei, ele lidera para que haja uma conquista, para que ele possa avançar, para que o reino seja ampliado. Então veja, nós somos as duas coisas, sacerdotes, e nós somos reis. Porque Davi foi o rei terreno, segundo o que está escrito na palavra de Deus, segundo o coração de Deus. E foi o reino mais próximo, que mais avançou, que mais conquistou, foi Davi. Então pegar a vida de Davi como exemplo é muito importante para que eu e você possamos ter um exemplo de uma realidade, um exemplo para trazer para a prática. Porque uma coisa é eu ter o conceito, é a primeira coisa. Primeiro precisa mudar aqui, primeiro precisa mudar a minha mentalidade. Eu preciso tirar a mentalidade do inferno, a mentalidade natural, a mentalidade que o mundo colocou, e pegar a mentalidade, aquilo que Deus diz, os princípios de Deus, e colocar aqui na minha cabeça. Então, Pedro veio e fala, vós sois. Olha que Pedro não falou assim, você será no futuro, ou você foi no passado. Não, vós sois hoje. Você é um sacerdote, você é um rei. Isso é o que está escrito. Então eu e você precisamos entender isso, nós somos isso. E pegando Davi, então como foi esse rei que conquistou, o próprio Deus deu testemunho de Davi, disse que ele era um homem segundo o seu coração. Então se eu e você aprendemos com Davi, nós vamos aprender a ser rei no nosso dia a dia. Então veja bem, pegando Davi então como exemplo, Davi se tornou rei quando? Eu vou te falar, porque muita gente pode pensar assim, Davi se tornou rei quando ele assumiu o reino no lugar de Saul. Não, engano. Quando é que Davi se tornou rei? Ele se tornou rei o dia que Samuel foi lá na casa dele e ungiu com óleo. Naquele dia ele recebeu a unção de rei. O que ele recebeu? O Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que no Velho Testamento o Espírito Santo era só para o sumo sacerdote, para os profetas e para os reis. Então a unção, porque Deus falou para Samuel, vai lá e unja ele rei. Irmãos, João Batista já disse isso, ninguém recebe nada se do céu não for dado. Então as coisas começam primeiro em Deus. Então Deus começou o reinado de Davi no dia que ele foi lá, Samuel, e ungiu, o óleo caiu sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Está escrito isso. Então veja, aquele dia ele se tornou rei. Se tornar rei não é só uma questão de conquista, não é só uma questão dos outros olharem para você e ver, é uma questão de identidade. Então veja, eu e você somos reis o dia que você recebeu o Espírito Santo. Desde esse dia você já é rei, você já tem a unção de rei. Desde esse dia você pode e deve começar a reinar. O que é reinar? Liderar, fazer as coisas acontecerem, trazer o reino de Deus na prática, proclamar a palavra de Deus, guerrear contra o diabo, vencer, crescer, prosperar. Isso é ser rei. Porque o sacerdócio tem a ver com a sua intimidade, tem a ver com proclamar a palavra de Deus, tem a ver com orientar pessoas no tocante a Deus. O rei é fazer as coisas acontecerem. Isso é ser rei. Então Davi
A hora que ele recebeu a unção do Senhor, começou o reinado dele. Para os outros, para os irmãos deles, para outras pessoas, para os seus inimigos, ele não era nada, mas para Deus ele já era rei. Eu quero te falar, para Deus você já é rei. Para Deus você já é rei, entenda isso. Porque enquanto isso não ficar claro para você, você vai viver uma vida aquém daquilo que você é. Você não vai estar abraçando 100% a identidade que Deus te deu. Você vai estar abraçando aquilo que você sempre foi. Mas a hora que você entende isso, você muda a sua postura. E é na mudança da postura que as coisas acontecem. É na sua forma de enxergar as coisas é que a coisa acontece. Então veja, Davi se tornou rei naquele dia, para Deus. E ele começou a agir assim. Só que o nosso reinado, ele vai crescendo. Sabe, a nossa conquista ela vai aumentando, a nossa visão ela vai sendo ampliada e nós vamos conquistando na medida que a nossa visão se amplia. Lembra que um dia Deus viu que Abraão estava com a visão curta, dentro da tenda dele. Deus tirou ele dentro da tenda para ampliar a visão dele. Porque se ele tivesse uma visão mais ampliada, ele iria conquistar mais. Se a sua visão não se ampliar, você não vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Então você precisa entender isso. O que é uma visão ampliada? É quando você entende, abraça e crê naquilo que Deus diz a seu respeito. Então você é rei.